Olá, bom dia a todos, eu sou o Frio, e hoje venho contar pra vocês que temos novidades sobre o quadrinho oficial de Ben 10. Esse quadrinho vai incluir todos os bens do multiverso, mas isso eu conto mais pra frente. Por enquanto, Revive Ben 10 é uma proposta criada por Duncan Hulu, um dos criadores de Ben 10 e hoje em dia o maior representante da franquia. É ele quem está sempre lá, apresentando projetos de Ben 10 para Cartoon Network, HBO e Dynamite Comics. E sim, a volta de Ben 10 está cada vez mais próxima. O ponto-chave para isso acontecer é a repercussão, porque graças a ela, os altos escalões autorizam que um projeto saia do papel. Faz algumas semanas que isso virou tendência na plataforma X, e agora estão tentando impulsionar ainda mais. Que este vídeo seja a prova definitiva de que Ben 10 merece voltar, que o apoio e o interesse de vocês se mostrem aqui. Compartilhe e use a hashtag nos comentários, isso também ajuda muito. Estamos perto de ver isso acontecer? Ben 10, volte à vida! Eu já tinha comentado que tudo isso viralizou na plataforma X, depois de uma entrevista da Cartoon Base com Duncan Hulu, e agora eu vou mostrar pra vocês o que pra mim foi o mais importante dessa entrevista. Duncan Hulu revelou notícias importantes sobre o novo quadrinho que está sendo feito com a Dynamite. E mesmo sem poder dar muitos detalhes, o que ele contou já é bem interessante. O próximo quadrinho de Ben 10 vai se inspirar bastante em todas as interações do Ben do multiverso. Ou seja, eles vão aproveitar o melhor de cada versão para aprimorar o projeto atual. Sejam os Omnitrix, as atualizações que já mostramos aqui no canal, os alienígenas ou até mesmo as viagens pelo multiverso que eles podem fazer. Os episódios em que o multiverso se mistura são lendários em Ben 10. Eles conseguiram trazer isso em todas as sagas. Na série clássica, quando o Ben é sequestrado para conhecer a versão que não dá nomes aos alienígenas. Em Supremacia Alienígena, quando conhece o Ben Supremo. Em Omniverse, quando encontra vários bens do multiverso. E até no reboot, onde acontece uma guerra multiversal. Esse é o maior exemplo que temos. E a segunda coisa revelada sobre o quadrinho é que eles querem colocar o Ben em situações ainda mais perigosas dentro da história. Não tenho certeza se ele quis dizer exatamente isso, já que acabamos de sair do reboot. Uma fase de Ben 10 que acabou sendo um pouco dividida, lembrando que ela foi pensada para alcançar um público bem mais novo, um público infantil. Então as ações desse Ben no desenho acabaram sendo ajustadas para isso. Ainda assim, acho que o reboot não é tão ruim assim. Posso até te convencer disso com um resumo que mostra que em certos episódios, o Ben também passou por perigos. Geralmente isso aparece no final das temporadas, mas são momentos bem interessantes. O reboot de Ben 10 ganhou fama de não ter perigo nenhum e de ter uma história fraca. Mas acho que as falas do Duncan Hulu vão um pouco nessa linha. Embora pensando bem, mostrar a perda de alienígenas, a morte de personagens ou até algo simples como mostrar sangue, daria um tom muito mais sério que combinaria bastante com o personagem. Vale lembrar que a saga de Ben 10 foi crescendo junto com a gente ao longo do tempo, e isso se conecta à quarta pergunta da entrevista, onde eu li, literalmente, considerando a boa recepção dos fãs, você pensaria em transformar isso numa série animada adulta do Ben 10? O criador respondeu que essa sempre foi uma ideia que esteve na mesa. E agora, com a base de fãs envelhecendo e continuando a assistir a animação, isso realmente se tornou uma possibilidade. A chance de Ben 10 virar uma série adulta, num estilo mais realista, é algo muito arriscado. A gente já viu o que aconteceu com o Samurai Jack. Na hora da produção, nem mesmo os fãs que queriam essa mudança apoiaram o suficiente. Agora imagina se Ben 10 virasse um programa adulto com conteúdo mais pesado, só que distribuído em streaming. Com uma assinatura mensal para você assistir isso e outros tipos de conteúdos. Dos adultos que cresceram assistindo Ben 10 e querem ver algo assim. Sendo otimista, será que uns 70% topariam pagar uma assinatura? E por quanto tempo? O mais provável é que conforme os episódios forem saindo, alguns desistam, outros continuem, e talvez novos fãs apareçam. É isso que os chefões vão observar, os resultados. A melhor opção para o futuro de Ben 10 seria algo parecido com o que estamos vendo no quadrinho Ben 10 Legado. Algo que já tivemos, mas que foi aprimorado, que misture um pouco de comédia, um pouco de mistério e te deixe querendo ver mais. Tentando conseguir mais informações, fizeram uma pergunta interessante. Ben 10 Omniverse deveria ter tido uma 9ª e uma 10ª temporada, mas foi cancelado há bastante tempo. Muitas séries como Apenas um Show e Phineas e Ferb estão voltando atualmente. Você gostaria da ideia de Ben 10 Omniverse voltar para uma 9ª e 10ª temporada? Se fosse exibido no Adult Swim, voltado para um público mais adulto? Assim como aconteceu com Samurai Jack na 5ª temporada, respondeu o criador. Adoraríamos explorar histórias do Ben em diferentes idades.
algumas mais maduras, outras começando, explorando até estilos diferentes. Quanto a revisitar uma versão específica da série, é provável que isso não esteja nos planos. Mesmo sendo um tema que já tinha surgido antes. Era uma pergunta meio pegadinha. Afinal, queríamos saber se Ben 10 Omniverse teria continuação. E agora, pelo que ele respondeu, parece que definitivamente não teremos um Omniverse 2. O que realmente me deixou pensativo foi a pergunta: se te dessem a chance de criar um especial ou série do Ben 10.000, como seria? E a resposta do criador foi: épico. Duncan Rouleau costuma ser bem explicativo contando tudo o que pode. O fato de a resposta ter sido tão curta me faz suspeitar que algo já esteja em desenvolvimento. Vamos torcer para que seja verdade. Tentaram investigar se isso talvez seria um reboot. Na terceira pergunta foi mencionado, com todos os reboots de Ben 10 ao longo dos anos, como você se sente sobre a evolução da franquia? Há algo que gostaria que tivesse sido feito diferente? O criador respondeu que cada versão tem seus pontos positivos e negativos, mas que eles não olham para trás. Eles estão focados apenas no próximo passo. Saindo dos quadrinhos e falando um pouco sobre os projetos que existem ou existiam em mente. Perguntaram se ele teria interesse em fazer um crossover de Ben 10 com outra série animada de super-heróis. Duncan disse que a ideia era criar um universo no estilo Marvel Cinematic Universe, só que pro Cartoon Network. O Gerador Rex era um desses personagens. Infelizmente, era uma ideia grande demais para a emissora. Ben já apareceu em outros programas. O problema com esse tipo de crossover é que o público cria expectativas que nem sempre podem ser atendidas. Concessões acabam sendo feitas para que um personagem não ofusque o outro e os níveis de poder, as habilidades e até as soluções de problemas, acabam suavizadas para que os dois recebam o mesmo destaque. Dizer que esse projeto era grande demais para a emissora é algo importante. Os responsáveis por isso, os Man of Action, tinham planejado um multiverso com Gerador Rex, os Sábados Secretos e Titã Simbiótico. Desses, já vimos isso acontecer com o Rex, que pra mim é o melhor. Os Sábados Secretos são incríveis. Eu adoraria ver a Senhora Sábado todos os dias da semana. Quem sabe, com o apoio de todos nós, talvez um dia esse multiverso ainda aconteça. Quanto aos live actions e filmes, teremos que esperar porque ainda não tem todas as licenças. Por enquanto é algo fora de cogitação. Algo que sempre foi muito falado era um spin-off. Uma série focada em personagens secundários como o Kevin 11, o Albedo, a Gwen ou até mesmo a Charmcaster, que aliás é a personagem favorita do Duncan Rouleau. E ele respondeu: sem entrar em detalhes, nós exploramos e desenvolvemos algumas dessas ideias. Muitos desses personagens ainda têm muito a oferecer dentro do universo de Ben 10 e talvez ainda tenham uma chance. Ainda sobraram algumas perguntas que, se quiserem ver na íntegra, estão lá na plataforma X. Eu só espero que este vídeo tenha o apoio de toda a comunidade e que os chefões reconheçam todo o potencial de Ben 10. Da minha parte é só. Lembrando que quarta-feira teremos live aqui no YouTube, então ainda tem uns dias para me preparar. Sem muito mais a dizer, eu me despeço. Lembre-se, eu sou o Frio e comigo será até a próxima. Tchau!